Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com assuntos muito importantes e situações inacreditáveis, eu posso garantir. E eu digo isso com muita convicção, porque você que acompanha sempre os nossos encontros, sabe que eu não faço sensacionalismo aqui no nosso espaço. Mas o tema de hoje é para deixar a gente de queixo caído. Isso porque se você pensa que já tinha visto de tudo na política e de tudo no universo bolsonarista, você está muito enganado, está muito enganada. Ontem à noite, um deputado federal do Ceará chamado André Fernandes, que graças a Deus não é meu parente, conseguiu junto com outros deputados bolsonaristas e outros alinhados ali ao Centrão, o número de assinaturas suficiente para a implementação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, conforme eu já tinha anunciado aqui com vocês, tinha antecipado, para apurar, entre aspas, aquilo que teria acontecido no dia 8 de janeiro aqui no nosso país. Evidentemente, esse tipo de iniciativa visa constranger o atual presidente da República, que está completando agora 60 dias à frente do nosso país, e constranger também outros agentes políticos da administração que está à frente do nosso país. Mas quem são esses personagens que estão criando essa história? Para onde é que essa história da CPMI vai desembocar? Será que eles vão conseguir mesmo constranger o atual presidente da República, ou ministros, ou personagens da atual administração? Ou será que esse tiro, como eu disse para vocês em outras ocasiões, sairá pela culatra? O que é que nós estamos vendo já no horizonte político em relação a isso e o que está acontecendo na realidade concreta aqui do nosso país? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, está nos conhecendo, para você se inscrever aqui no nosso espaço. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários, que são formas de você atuar aqui com a gente, né? Participando também do nosso chat, que eu abro sempre de 5 horas a 5h30 todos os dias, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma de você ajudar a movimentar mais ainda o nosso espaço, tá bom? Então vamos começar aqui primeiro pelo assunto concreto do dia. O outro também é concreto, mas isso aqui diz respeito a uma realidade que vai mudar instantaneamente. Petrobras reduz o preço da gasolina e do diesel a partir de amanhã. Então, amanhã nós teremos uma situação ambígua aqui no Brasil. Os caminhoneiros vão sorrir bastante. Por quê? Porque não há a cobrança de impostos federais desde o ano de 2021 em cima do diesel. Então, se a Petrobras vai reduzir, então eles terão uma redução no valor que eles gastam para abastecer os seus caminhões. Já quem usa carro a gasolina e álcool não perceberá muita coisa na bomba, porque a Petrobras está reduzindo o valor do combustível, o preço do combustível, mas começa também amanhã a cobrança de impostos que a quadrilha, não dá para dizer de outro nome, a quadrilha política, a quadrilha econômica que estava administrando, entre aspas, o nosso país, armou como uma bomba relógio aqui no nosso país. Eles sabiam que essa redução do preço era artificial, o preço dos combustíveis, porque o imposto ele sempre foi cobrado e eles deram um jeito de, no ano eleitoral, dar esse tipo de tentativa de golpe político, de estelionato político, estelionato econômico contra o povo brasileiro. Eles fracassaram, mas a bomba relógio ficou para o governo seguinte, que é o governo do presidente Lula. Então, essa situação está sendo tratada de forma emergencial nesse momento, mas o governo Lula vai ter que enfrentar a questão da política energética do nosso país, uma política global, gás, gasolina, etanol, diesel, enfim, energia elétrica. Todas essas questões serão fundamentais para que o povo brasileiro perceba uma mudança na nossa qualidade de vida ou não perceba absolutamente nada, né? Nós elegemos Lula justamente para possibilitar mudanças aqui no nosso país. Bom, então essa é uma questão. E aí a gente vê o Bolsonaro, né, nas redes, todo serelepe. Ele publica assim uns tweets de situações que ele não manja absolutamente nada, porque ele não tinha controle, ele não tinha conhecimento de absolutamente nada do governo dele. Só andava de jet ski, só vagabundeava mesmo, ia para motociata, templos, enfim. Não curtia assunto nenhum, não entendia absolutamente nada de nada, mas aí o povo dele vai publicando coisas na internet, como essa aqui. Governo Bolsonaro, BNDES se torna líder em ranking global de estruturação de projetos. Eu tenho certeza absoluta que ele não tem a menor noção o que é isso. Mas ele também está dando os pitacos, né? E isso vai fomentando todas as redes insanas bolsonaristas. Inaceitável o aumento dos combustíveis, diz Bolsonaro. Esse presidente criticou a decisão do atual chefe do executivo de reonerar a gasolina e o etanol. E aí a gente vai vendo aqui
que os seus puxa-sacos, os seus filhotes, vão também reproduzindo. A gente tem publicação aqui da Carla Zambelli falando que o combustível vai aumentar, enfim, do Carlos Bolsonaro, do Mário Frias, todo mundo aqui, né, colocando estelionato eleitoral, Rogério Marinho, enfim. Essa gente, eles vivem da mentira, eles vivem do engodo. Pois bem, mas isso tudo, portanto, terá que ser resolvido pelo atual governo para calar a boca dessa gente, porque eles já não têm muitos argumentos. E agora, então, se tivermos um governo que consiga fazer mudanças estruturais, eles vão perder completamente o assunto. Bom, e aí a gente entra no assunto aqui que tem as situações absolutamente reveladoras. Bom, se foi reveladora para mim, né, eu que acompanho sempre, imagino que para muitas pessoas também será. Oposição protocola pedido de abertura de CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Do total, 189 deputados e 33 senadores assinaram o requerimento. Eu já disse para vocês, né, que se eles estão mirando no presidente Lula, eles vão ter que tirar o cavalinho da chuva, porque como eu disse para vocês aqui na nossa Constituição Federal, no seu artigo 50, o presidente da República ele não pode ser convocado para ir para a CPI, porque senão, diante de tantos crimes que o Bolsonaro cometeu, ele teria sido compelido, né, a comparecer para prestar esclarecimentos na CPI da pandemia aqui no nosso país. O artigo 50 da Constituição diz: a Câmara dos Deputados do Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República, mas não o presidente da República, né, para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando em crime de responsabilidade ausência sem justificação adequada. Bom, então o presidente da República atual, o Lula, não pode ser convocado por uma CPI. Mas o Bolsonaro, que não tem mais cargo nenhum, ele agora é um mortal, como qualquer outra pessoa, ele pode ser compelido sim, inclusive, com o auxílio de forças policiais, para prestar depoimento na CPI. É uma comissão parlamentar de inquérito que tem um poder típico de um delegado de polícia. O delegado de polícia te convoca para a delegacia, você não pode dizer assim, não vou não estou afim. Não, se você não for, ele vai mandar te buscar. De uma forma bem simplória, é assim que as coisas acontecem. Esse aqui é o deputado André Fernandes, que comandou essa história toda. Eu nunca tinha ouvido falar nesse deputado, ele é do Ceará, provavelmente só quem é do Ceará ou algumas pessoas da internet que conhecem a criatura. Esse deputado aqui, quando eu fui levantar aqui quem é a figura, bom, em primeiro lugar, bolsonarista e negacionista e que ganhou espaço através de publicações na internet de uma maneira geral. Essa gente que vive nesse mundo paralelo, eles eclodiram e chegaram até o poder. Só que eles continuam achando que o parlamento é um grande portal, né, uma grande internet, e eles ficam falando para essas pessoas, fazendo presepadas, sem a menor responsabilidade com a nossa realidade. Esse deputado, que eu não sabia quem era, quando eu dei uma levantada, eu fiquei estarrecido com esse tipo de situação. Tweet da Folha de São Paulo, né, já de 14 de março de 2022. Ilustrada, deputado que acusou o filme de pedofilia já ensinou a depilar o ânus em vídeo. Gente, é um negócio impressionante, né? E aí eu falei, não, isso aí deve ser mentira, né? Mas não é não, a gente dá uma olhada aqui na folha corrida do cidadão, né? E o apelido dele, gente, desculpem aqui que eu vou dizer o apelido dele, tá? É Raspacu. E vocês vão entender por que o apelido dele é dessa natureza, né? André Fernandes político, vocês entram aqui na Wikipédia, vocês vão ver aqui. Gente, é só uma vida regada a fake news, abuso de poder religioso, que os pais são pastores em igreja, enfim, cheio de processo por calúnia, injúria, difamação, acusação sem procedência, desinformação na época da pandemia, publicação de uma série de vídeos negacionistas, enfim. Uma série de situações. Acusação de nepotismo, porque ele se elegeu como deputado estadual lá no Ceará, enfim. Várias situações, infidelidade partidária, uma pessoa considerada machista, ou seja, o bolsonarista raiz, mas com esse tipo de apelido, né, eu confesso a vocês que eu nunca tinha visto. E para não restar dúvida, eu vou colocar disponível aqui na descrição do nosso vídeo,
o vídeo onde o tal André Fernandes ensinava, né, essa depilação aqui. É claro que eu não vou mostrar para vocês tudo, mas só para vocês verem que eu não estou exagerando, tá? Para o seu queixo ficar bem caído. Vamos acompanhar aqui. Eu fico de coque em cima do espelho com as pernas abertas, passa água com sabonete no cu e depois passa no pé-chobaba e vendo se tá limpo. Gente, é um negócio impressionante. Esse cidadão aí, né, que agora está usando barba, né, para ficar com um pouco mais de... Não é esse aqui não, tá? Está com um aspecto mais responsável, né, uma coisa com mais credibilidade. Ele ficou conhecido com esse apelido aí. Então, é essa figura que quer colocar o presidente Lula numa condição de ser molestado, né, de ser constrangido em função das coisas que aconteceram no Brasil no dia 8 de janeiro. Ontem, aliás hoje, né, o ministro Flávio Dino, ele cantou a pedra do que pode acontecer com Bolsonaro, e essa CPMI é o que estava faltando, né, para poder arrastar o Bolsonaro dessa fuga dele para dentro do nosso país para prestar esclarecimentos. Então essa turma está tirando por um lado, mas eu garanto a vocês que quem vai ser muito demandado para dar uma série de esclarecimentos é o ex-presidente da República. Bom, ontem, antes dessa entrevista de hoje, o Flávio Dino ele cantou algumas pedras aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Vamos lá primeiro aqui. E na internet sobre o assunto, né? Queria lhe perguntar o seguinte: isso é realmente suficiente para afirmar que Bolsonaro tem algum tipo de envolvimento com o que aconteceu? A responsabilidade política é definida a partir da emulação de ideias, de valores, cultura do ódio, ataques ao Supremo, ataques às instituições democráticas. Esta, a meu ver, é cabalmente configurada. Em relação à responsabilidade jurídica apurada pelo Poder Judiciário, hoje, formalmente, ele é investigado porque publicou um vídeo que chancelava os atos antidemocráticos, depois retirou, é verdade, e mais recentemente, 2 aliados políticos dele revelaram que participaram de uma reunião em um palácio presidencial. Bom, gente, então não tem como negar que tudo isso que aconteceu tem um responsável inspirador, que é a figura do ex-presidente da República. A gente está numa situação, gente, que é análoga ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, uma série de situações absolutamente inumanas. Quem é que estava por trás disso por parte dos alemães? Dá para dizer que o Hitler não tinha nada a ver com isso, que ele, enfim, ele não sabia que estava acontecendo? Então a situação é análoga, e aqui no Brasil nós tivemos mais de 700 mil mortos, porque nós temos os números oficiais, mas nós temos uma série de pessoas que morreram em decorrência das sequelas da pandemia aqui no nosso país. Então, esse tipo de responsabilização, ela vai acontecer, e essa CPMI pode estar sendo o pontapé que estava faltando, né? Hoje, há poucos instantes, o ministro Flávio Dino disse: política internacional pode trazer Bolsonaro de volta ao Brasil. Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos no fim do ano passado, neste mês, e disse que pode voltar ao Brasil em março. Aqui, em dado momento da matéria, tem a seguinte questão. O ministro da Justiça e Segurança Política, Flávio Dino, afirmou nessa terça-feira que o governo poderá usar, caso avaliar necessário, um mecanismo de cooperação internacional para fazer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro retorne ao Brasil. Em conversa com a imprensa no Palácio do Planalto, o ministro foi questionado sobre uma reportagem da agência Bloomberg que diz que o governo Lula estipula um deadline para que Bolsonaro deixe os Estados Unidos e preste eventuais esclarecimentos à justiça brasileira. Esse limite seria em abril. Ele respondeu: na verdade, não é propriamente um deadline do governo. Se ele não comparecesse nos próximos meses, é claro que a Polícia Federal vai pedir providências ao Poder Judiciário para que deflagre algum mecanismo de cooperação jurídica internacional, o que é uma tendência que nós estamos defendendo, disse Dino. Então, obrigado, senhor deputado, o Raspa Pontinhos, né? O senhor está dando ensejo
para que o ex-presidente foragido ele seja arrastado de volta para o nosso país para prestar esclarecimentos sobre o 8 de janeiro, mas reflexamente ele vai ser responsabilizado, vai ter que responder muitas coisas sobre o período da pandemia aqui no nosso país, numa nova configuração. E aí, no final da história, será que ele escapará da cadeia depois de tantas coisas que serão mais esmiuçadas e mais reveladas? Pois bem, eles atiraram num lado, mas estão certamente acertando num outro alvo. Gente, eu fico por aqui. Mais um grande abraço. Desculpem aqui ter trazido para vocês esse deputado especialista em depilação, porque são essas as figuras que fazem do universo bolsonarista, né, essa coisa que foi essa aberração que a gente jogou em grande parte para o lixo da história. Até o nosso próximo encontro. Tchau!